Ah, nesta manhã a gente vai tratar do capítulo número 30, a respeito das censuras eclesiásticas. Ou seja, de que maneira a igreja ela é capaz de realizar disciplinas e qual é o efeito dessas disciplinas para o povo de Deus. Qual é a base dessas disciplinas que nós temos para que as coisas que nós temos de fazer possam ser verdadeiramente validadas e atestadas como um grande princípio da parte de Deus sobre nós. Então, abra, se você tem a confissão, o capítulo número 30. Ele diz assim, das censuras eclesiásticas, seção 1. O Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos de oficiais dela, distintos do magistrado civil. O primeiro ponto que a gente tem que observar a respeito disso é que a igreja ela é distinta do magistrado civil. E o que significa dizer isso? O que é o magistrado civil? O magistrado civil é o que a gente tem nos dia a dia dentro da nossa sociedade. O poder legislativo, executivo e judiciário. Esse é o nosso legislativo, ou esse é o nosso magistrado civil. Cada um desses entes do governo, de poder, melhor dizendo, ele tem uma capacidade ou tem permissão para fazer e aplicar determinados tipos de sanções e disciplinas sobre o homem. Embora o executivo seja somente a função primordial dele é executar obras, tarefas, e o legislativo seja de dar as leis ao povo, e o judiciário tem a ação específica de aplicar essas leis. Quando a gente olha o judiciário, a gente acha que o judiciário só faz isso, julga as pessoas, aplicando a lei que o legislativo trouxe. E, no caso, o executivo a gente vê as obras da prefeitura, do Estado, do governo federal. Porém, cada um desses entes de poder, eles têm uma tarefa de julgar também, dentro de um determinado nível de esfera. Por isso que a gente tem a comissão, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que destituiu já 2 presidentes no nosso país. Isso é o quê? É um julgamento. E aí é destituído. Na política, né, no exercício da política também, nós temos os poderes administrativos, que se alguma pessoa faz, ele tem uma sanção administrativa, e isso não impede de ser também uma sanção civil, ou seja, partir para a área da justiça mesmo. Mas quando a gente olha o poder judiciário, o judiciário também executa algumas funções que não são particularmente de julgamento, como ações sociais. O judiciário pode fazer isso. E assim sucessivamente, cada um dos 3 poderes, eles fazem essas 3 coisas. Tanto julga, quanto legisla, quanto executa uma tarefa. Mas será que o poder executivo consegue legislar? Consegue sim. Com os decretos de lei, o presidente pode, dentro de 6 meses, baixar um decreto de lei. E enquanto esse decreto ele tem função, durante 6 meses. Depois de 6 meses, o legislativo, a casa que institui as leis, essa casa ela tem que validar esse decreto ou baixar esse decreto, tornando ela realmente uma lei ou abolindo, anulando aquele decreto. E aí ele não tem mais função. Por isso que muitas vezes o presidente pode ser um ditador aplicando e governando apenas sobre decretos de lei. E o legislativo tem que rapidamente olhar esse decreto e julgar ele. E ele tem por volta de 6 meses para fazer isso. Se ele for moroso, o presidente pode reeditar um decreto e vai reeditando até acabar essa coisa. A não ser que também que seja embargado, impetrado algum tipo de procedimento no judiciário para anular aquele decreto do governo civil, ou do executivo, melhor dizendo. Eu estou falando isso para que a gente entenda que isso é o magistrado civil. Todas essas linhas de poder e todas essas linhas de julgamento, isso é diferente, totalmente à parte do que a igreja vai fazer com os seus discípulos, com os seus filhos, com os seus membros. E algumas coisas que a gente deve considerar. Eu li aqui no texto que ele vai dizer uma coisa interessante, que é um homem muito sábio, muito entendido, que é o Onésimo.
Mas eu acredito que ele pecou seriamente, porque ele chega ao ponto de dizer assim: todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime. Está certo ou está errada essa palavra? Todo crime é pecado, e nem todo pecado é crime. Me dá um exemplo aí de um pecado que não é crime. Adultério. Se a gente fosse uns quase 100 anos atrás, o adultério era crime. Não, mas hoje já não é mais crime, adultério. Então, adultério não é crime. Isso é um fato. É um pecado, mas não é crime na instância civil. Ok, mas para nós é pecado. E um pecado diante de Deus é um crime, é uma sentença, é algo errado. Tá certo? Mas isso não tem nada a ver com o governo civil. Ponto. Agora, me dá um crime que não é pecado. Hã? Tem não? Todo crime é pecado? Então vamos lá. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar o Deus de Nabucodonosor, que ele se levantou como uma imagem e era uma lei, é um crime? É um pecado? Não, não tem. Pecado é pecado, não muda. As leis mudam. Hein? Agora presta atenção. Sabia que na Coreia do Norte há um busto do presidente e todo que passar lá tem que reverenciar como Deus? E aí, tu está passeando na Coreia do Norte? É crime. Mas não é pecado. Vocês estão dando para entender? Então nem todo pecado, nem todo crime é pecado. Porque se fosse, Deus permitiria que a gente adorasse as imagens. E Ele não impede. Por quê? Porque a lei de Deus é transcendente, ela está acima da lei dos homens. Então a gente prefere o quê? Como diz Pedro? Antes é melhor o quê? Obedecer a Deus do que aos homens. Mas também serve. Fala. Uhum. Tipo em Marrocos. Marrocos é um país da arte, norte da África. Marrocos, não. Esqueci o bicho. Esqueci, norte da África. Não é Marrocos. Mianmar é com M. Mas tudo bem. É um país muçulmano. E nesse país muçulmano é proibido fazer evangelização. Totalmente proibido. É considerado um crime, pena de morte, pena capital. Quem evangelizar, quem fizer um prosélito transformando ele de um muçulmano para qualquer tipo de outra religião, não importa, principalmente o cristão, ele, sendo pego, ele é sentenciado à morte. É um crime ou não é? Mas é um pecado? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a gente está sob uma autoridade de Deus que está acima da autoridade dos homens, que Ele diz que é para a gente ir por todo mundo e todo mundo inclui qualquer país fechado ao Evangelho. Então, exatamente, como eu falei logo do início, quando o nosso diácono ali falou, Bruno, valeu a sopra. Quando o Bruno falou assim mesmo, disse, adultério não é pecado, mas 100 anos atrás era. A lei do Brasil discriminava que era um pecado.
Era crime, desculpa, era crime, isso, era crime. 100 anos atrás era crime, hoje já não considera mais crime. E assim vai. Se eu não me engano também, poligamia. Hoje é considerado contravenção, não é mais um crime. Ou seja, uma pessoa casa com uma, depois casa com outra, depois casa com outra. Tudo na surdina, né? Cada um casando. Não é se juntar, não, é casar no papel mesmo. E aí depois se descobria, anos atrás, tipo uns 50, 100 anos atrás, isso era considerado crime. Hoje não é mais considerado crime. É considerado uma contravenção. É uma espécie de meio crime, como vamos colocar assim. Mas era assim. E é assim que e aí eles só tornam os casamentos, depois do primeiro, invalidados. Tá certo? Eu estou colocando isso para que a gente entenda que no magistrado civil muitas coisas, e são da esfera dele, trazer determinados tipos de penas e sanções, as quais não compete à vida da igreja. Agora, duas coisas para que a gente entenda mais a respeito disso. Quando Deus levantou o povo de Israel, Ele levantou uma nação teocrática. E o que significa dizer uma nação teocrática? Que as leis civis, ou seja, a pessoa que fazia parte do governo civil, que era um judeu, também era parte de um governo religioso, teocrático. Todas as duas instâncias estavam sendo regidas pela lei de Deus. Nessa esfera de Deus agir ou legislar sobre esses dois grupos de pessoas, ele tinha o rei ou o juiz que determinava as sanções civis, e o sacerdote com a legislação a respeito do culto a Deus e de como os sacerdotes deveriam adorar a Deus ou prestar culto a Deus, de maneira a ensinar o seu povo a caminhar e a cultuar a Deus. Então o sacerdote, ou melhor dizendo, o sumo sacerdote, tinha essa linha, e os juízes ou os reis, posteriormente, que ficaram com essa condição de serem julgadores dos casos. Sob essas duas vertentes, Deus regia sobre os dois códigos, era Deus que regia. Quando o Novo Testamento entrou e Cristo veio, ele faz uma separação drástica a respeito do governo civil e do governo religioso. Por que ele faz essa separação? O que Cristo levou para que ele se separasse? A gente não tem talvez não tenha muito conhecimento, mas vocês sabiam que um pastor como eu, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, é um funcionário público? Sabia disso, filho? Sabia disso, Alana? Igreja anglicana são igrejas do Estado. O que significa dizer uma igreja do Estado? Uma igreja do Estado é tudo o que acontece naquela nação tem um líder máximo. E quem é o líder máximo na Grã-Bretanha? É o primeiro-ministro? Sim ou não? Quem é o líder máximo na Inglaterra? O rei. O rei decide o que vai acontecer cada uma das coisas, desde a política à área religiosa. Quando entrou o processo de reforma, quem decidia? Quem era o rei de cada nação? Quem era que decidia? Vocês sabem quem é isso? Quem decidia que era um rei da Inglaterra? Quem era empossado? Quem era o rei da França? Quem era o rei da Espanha? Vocês sabem quem empossava esses reis? Quem legitimava exatamente para que a pessoa que está sentada no trono verdadeiramente governasse aquele país? A igreja. O Papa decidia se realmente essa pessoa era legítima ou não. Se o Papa não desse a benção, acabava com aquela nação. Entrou o processo da reforma. A reforma começou a fazer uma separação muito clara a respeito de quem deveria ser. O Estado é uma coisa, a igreja é outra. De maneira que a igreja católica, quando ela tinha todo esse poder, ela instituía quem seriam os seus, os seus bispos, os seus padres, os seus arcebispos. Ela que decidia, não era o povo que decidia. Quando vocês me veem aqui, eu sou membro dessa igreja? Sim ou não? Não sou membro da igreja. Quem sabe da constituição da igreja sabe que eu não sou membro dessa igreja. Eu sou membro da onde?
Do conselho, do presbitério, não do conselho, do presbitério. Mas como eu chego no presbitério? Hã? Como eu me torno um membro do presbitério? Para que eu me torne membro do presbitério, eu tenho que me tornar membro da onde? Daqui da igreja. Eu tenho que ser um dos irmãos de vocês. Eu tenho que estar caminhando junto com vocês. E vocês olham para mim, vamos supor que eu tivesse lá meus 18 anos de idade, e vocês me olham e dizem, olha, o Abraão, ele pode ser um pastor. Eu acho que ele tem tino para pastor. Acho que ele é nessa vertente. A igreja está me olhando e ela vai reconhecer o chamado de Deus para pastorear. E então ela vai me chamar e dizer assim, tu não queres ir para o seminário? Se eu realmente tenho essa convicção de si, poxa, eu queria ir mesmo para o seminário. Então a igreja só apenas o que reconhece o chamado de Deus dentro dos seus membros. Então ela envia para o seminário ele estuda, quando termina, aí é o colégio apostólico, que a gente pode assim dizer, o presbitério vai avaliar a condução do Abraão, se ele realmente é capacitado ou foi chamado para fazer isso. Então ele é passado, ele é aprovado e então ele se torna membro do presbitério. Mas da onde esse pastor que é membro do presbitério saiu? Dentre nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Que toda liderança que emerge na igreja veio do banco. Ele não saiu de fora. Diferentemente, se o presbitério olhasse para cá e olhasse assim e disse, não, o presbitério não é membro da igreja. O presbitério chega aqui e disse, não, esse é o Douglas. Douglas, tu é o novo presbítero daqui, vai ser o novo presbítero, tu vai ser o novo pastor. Por quê? Porque ele tem autoridade para fazer isso. É como se fosse algo ditatorial. Vocês estão dando para entender o que eu estou querendo dizer? O Estado, o governo da Inglaterra, ela tem essa capacidade de ter uma igreja como estatal. Então, o pastor que funciona, ele pode ser até ateu. Existe médico ateu? Sim ou não? Médico ateu? Existe. Faz diferença ou não para a medicina ele ser ateu? Medicina não quer saber, porque não está no padrão dela, da ética dela, se ela vai ser, acreditar em Deus ou não, não importa, ela precisa ter os requisitos. Você estudou essa matéria, fez isso, sabe disso do corpo humano, pronto, acabou. Se tu queres acreditar em Deus é uma coisa, se tu não queres acreditar é outra coisa, não importa. O que para a gente precisa saber é, tu entende do corpo humano? Eu entendo, então pronto. A mesma coisa funciona para a igreja do Estado. Se tu quer acreditar que Deus existe, se tu quer acreditar que Deus não existe, tanto faz. Uma concepção horrível, né? Mas é isso. O cara entende que isso é uma profissão. Não, eu vou ensinar a palavra. Qual é a diferença? É a coisa melhor. A gente está num nível de tecnologia cada vez mais avançada, correto? Para quem já se comportou e quem já viu algumas... AI, inteligência artificial, ou IA, a gente começa a perceber que existem alguns parâmetros que vão se acabar dentro da sociedade. Vai se acabar. E outros vão migrar. Antigamente, uns 10 anos atrás, não muito, 10 anos atrás, se o médico dissesse uma coisa e que você não gostou do diagnóstico dele, qual era a tua opção? Não voltar nele, mas qual era a tua outra opção? Procurar um segundo médico. Mas quando um médico, antes mesmo que tu visite ele, para onde tu vais hoje? Internet. Aí já mostra tudinho. Ontem eu tentei procurar uma coisa que aconteceu no meu dedo aqui, mas não consegui achar não, vou ter que ir no médico mesmo. Não tem problema aí nas receitas, porque era tudo isso que a gente tinha. Não tem problema, mas a senhora precisava saber o que era. Não, curava e ainda cura. Mas o problema é que a gente não sabia exatamente. Então nem todas as receitas funcionavam porque a gente não sabia. Então a gente precisava pelo menos ter um diagnóstico sério e correto para que a gente pudesse fazer e na receita da vovó. Se a pessoa conseguisse souber, não, é isso que é. Se é isso que é, vai logo para aquele outro lado. É tranquilo. Eu estou colocando no ponto exatamente isso. 10 anos atrás, a gente não tinha um Google.
A gente só tinha a cabeça das pessoas que não eram estudadas. Mãe, pai, avó, tinham uma experiência, sabem do que é, mas nem tudo elas sabiam. Então era necessário ter um médico. O médico era tão bruto e tão... porque ele se achava o bambambam, ninguém disputava com ele. Se disputa com ele, o negócio começa a mudar. Não começa a mudar? Começa a mudar. Se você vê hoje, os médicos são mais a menos do que no passado. Pega médico, tipo assim, da idade de 60, 50 anos atrás. Pensa como ele é brutão. Não era não? Mas o cara sabia. O cara é ruim. Eu não me importo muito de um médico ser bruto comigo, não. Desde que ele acerte, meu irmão, tá tudo bem. Tu faz a tua função. Eu não vou casar contigo, eu não vou morar contigo. Eu só quero que tu resolva isso para mim. Agora os médicos são tudo delicado e não sabem fazer coisa alguma. Sabe por que ele não sabe fazer coisa alguma? Porque ele tem uma inteligência artificial que pode diagnosticar o que ele está querendo. Eu jogo assim. Quem fala isso para mim é outros médicos, irmãos. Sabe por quê? Porque os médicos estão sendo fadados a cair de profissão. Com a inteligência artificial tu joga, ela te dá a descrição exata do que tu queres. Do que tu queres. Puxa, com um diagnóstico desse, o que é que o médico vai fazer? Se tornou obsoleto, irmão. A maioria das cirurgias hoje é robótica. Mas eu estou colocando isso para que a gente entenda que se um médico, uma função tão bonita, né, chegar ao ponto de dizer um sacerdócio, porque trata com a vida, está na mão de computadores, irmãos, de inteligência artificial, programada antes pelo homem, e que se desenvolveu tão grande que é muito mais rápido ele ter o diagnóstico, e muito mais preciso. Mas o meu ponto é o seguinte, entra nisso e faz um TCC. O TCC ele monta de ponta a ponta, e quantas páginas tu queres? 200 páginas, 150 páginas, quero 60 páginas com isso. Tu joga na internet, o texto está pronto. Com todas as referências bibliográficas que tu queres, ponto a ponto. Te pergunto, o professor que pede um trabalho e tu fazes assim, tu precisa sentar para estudar? Acabou. Como é que ele vai descobrir isso? Não tem plágio. O robô mesmo faz de maneira tal que tu não consiga nem identificar um plágio. Porque antes a gente podia copiar e colar assim. Agora não, ele produz o texto. Não tem plágio. Tu não vai encontrar em canto nenhum. O professor vai fazer o quê? Tu sabes. Acabou. Hã? E vai embora. O meu ponto é que agora eu sou um pastor, mas eu não preciso ser crente. Eu sei produzir um sermão. Eu sou um profissional e produzo muito bem. Não tem. Se já tinha no passado, agora vai estar mais ainda. Porque as técnicas são muito mais avançadas. Mas se a gente encontra isso é dentro de um Estado. E isso é dentro de uma instituição também que se chama igreja, que não é mais direcionada por um Estado. Quando veio a reforma aboliu esse negócio, ele separou claramente, o Estado é uma coisa, não se pode ter interferência sobre a vida da igreja, nem a igreja sobre a interferência do Estado, a não ser que a igreja interfira no Estado quando ela é solicitada a dar seu pinote, a dar seu pitaco. Então o Estado chega, como muitos presidentes tinham conselheiros, como Billy Graham foi um dos conselheiros dos presidentes dos Estados Unidos. O Billy Graham foi conselheiro até da rainha da Inglaterra. Mas ele só ia lá quando a rainha disse, quero conversar com você, vem aqui. Então ele ia e conversava com ela. Dava o conselho bíblico a respeito de uma determinada situação e depois ele ia embora. Mas ele ia quando convidado, eu não sento e determino, você tem que não asfaltar essa rua, não, é aquela outra. A igreja não é para isso. A igreja trata especificamente com as coisas de Deus. E sendo ela tratar com as coisas de Deus, ela também trata com a disciplina.
Por quê? Porque nem todo mundo, lembre-se, irmãos, nós somos uma igreja como família, e somos uma igreja como família, e toda família tem sua disciplina. Seja ela qual for. Tem família que nunca bate no filho. Tem família que só bate no filho. Tem família que bate no filho e conversa com o filho. Tem família que conversa com o filho e depois bate no filho. Tem todo tipo de disciplina. Tem gente que não faz nenhum tipo de coisa nem outra. Tem gente que só coloca no castigo. Não importa, cada família tem a sua disciplina. E a igreja, ela é o quê? É a família de Deus. E sendo família de Deus, ela também trata com uma disciplina. O Estado, quando ele vai tratar de disciplina, vou te colocar de castigo. Qual é o castigo do Estado? Vocês sabem? Prisão, separação da sociedade. Outra disciplina do Estado. Multa é disciplina do Estado. Você vai pagar 20 cestas básicas. E outra disciplina do Estado. Serviço comunitário. São essas 3 disciplinas. Cada uma delas podem ser conjuntas ou não, separadas. Na maioria das vezes, pena e serviço comunitário andam muito juntos. Às vezes é só a multa, às vezes é só o serviço comunitário. E às vezes, quando o caso é grave, vai para a prisão. Depois da prisão, ele pode ser convertido em outros tipos de pena, como um serviço comunitário também pode ser juntados. O que eu estou querendo dizer? Que o Estado ele tem esse tipo de doutrina. E ele tem uma ideia de família. Tem ideia de família o Estado? Tem ou não? Vamos pensar o seguinte. Numa família, assim, não crente, não precisa ser crente não. Uma família direita apenas, direita. Com seus juízos e suas faculdades normais, vamos colocar assim. Já colocou a Shirley já. Como é o nome da pequenina? Como é? Liz. Colocou a Liz de castigo? Lógico que sim. Colocasse a Liz de castigo, me dá um castigo dela, que tu deste para ela. Tirou o celular. Arrumar o quarto é bom, ainda não coloquei essa não. Eu tento fazer isso, mas fica mais bagunçado o negócio. Não, mas vamos colocar. Já tentou colocar de castigo só no quarto? Vai ficar no teu quarto. Não vai. Tá vendo só como cada um funciona? Funciona diferente. Quando eu falo, para onde tu vai chorar? No quarto. Vai continuar chorando? Não vou não. E no quarto está cheio de brinquedos, mas não quer ficar no quarto. Mas o meu ponto é o seguinte. Quando a gente coloca uma pessoa de castigo, no caso a Liz, tu colocou a Liz ali de castigo, vamos supor num quarto, como coloco meus filhos. Tu vai deixar ela sem comer? Por quê? Vai doente, fraca, qualquer coisa desse. Porque ela é família, irmão. A gente não maltrata nossos filhos. O castigo não é feito para quê? Para destruir a vida. Agora pensa, o Estado trata a gente mesmo como família. A Adna falou, ela trata como família. A tese parece ser verdadeira, mas é mentirosa. Porque tu vai em determinado tipo de presídio, o cara não sabe nem, não tem nem papel higiênico. Tem uma cela superlotada com mais de 30 pessoas. Não estou dizendo que ele deve continuar lá naquela cela, mas se ele fosse família, nenhuma família deixaria uma pessoa dormindo em pé. Numa cela, a pessoa tem que dormir em pé, ou revezar. Não deixaria um matar o outro, se fosse família. Porque quando os nossos filhos brigam um com o outro, quem tem mais de um filho, né? Como nós, vai saber daqui a pouco. Já está sabendo, na verdade, né? Tu não vai deixar os dois se baterem? Vai deixar? Não. Como é que é? Papá, bate nos dois, aí cessa o negócio, né? E vão se abraçar porque vocês são irmãos. É assim que a gente trata. Pelo menos é assim que eu trato, porque é assim que eu fui tratado. Bate nos dois e depois se abraça. Agora se abraça aí, porque vocês são irmãos, são inimigos não. A minha pergunta, o meu ponto é exatamente isso. Quando a igreja ela trata dos nossos, ela trata como família, porque a intenção não é jogar para fora, irmão. Não é tratar como um réu. Não é tratar como um criminoso. Essa não é a ideia da igreja, tratar os seus. Ainda que as faltas sejam terríveis, não é tratar como um criminoso.
Toda a disciplina da igreja é para tratar com que essa pessoa volte novamente ao seu são juízo e entenda que esse é o melhor lugar para ela, é o lugar de família, é o lugar que Deus quer, é o lugar onde ela recebe a bênção e o cuidado de Deus. Qualquer coisa fora não vai acontecer desse jeito. É por isso que Deus, ele diz no Antigo Testamento que o povo vai entender o que é servir a Deus e servir aos homens. Quando ele fala para Jeremias, vocês deixaram os poços de água viva e entraram em cisternas rotas, ou seja, em tanques que eram feitos no deserto, como José jogado num tanque, numa cisterna seca, para morrer à míngua lá. Por que num deserto tem uma cisterna? Porque em tempos de chuva, que haveria chuva, essas cisternas colheriam água e captariam água e ficariam com água. Mas uma vez que as cisternas estão secas, não serve de nada. O que Deus está dizendo, vocês trocaram as águas vivas por cisternas secas, cisternas rachadas, e agora eu vou deixar vocês sob o jugo dos babilônicos, para vocês saberem o que é servir a mim e servir aos homens. Vocês entenderem a diferença entre um e o outro, para que então, entendendo, vocês reconheçam, se arrependam e voltem a me servir como eu quero que vocês me sirvam. Esse é o ponto da disciplina da igreja. A disciplina da igreja é para tratar como família, e se é família, a gente não trata de outra forma. É para que a família permaneça o quê? Unida, irmão. Nenhuma disciplina, nenhuma. Quando você pensa que sua mãe puxou a sua orelha, falou alguma coisa, foi porque queria te expulsar de casa? Porque queria o teu mal? Me digam. Nunca foi e nunca será. Vou contar um pouco um partinho da minha vida. Eu gosto de contar da minha vida, né? Porque se eu contar dos outros não pode não, né irmã? Então, quando é minha, vocês podem me bater, não tem problema nenhum não, porque é minha mesmo, vocês não podem falar mal de ninguém, né? Vai falar da minha mesmo, foi eu que falei. Nós somos 6 irmãos. Na maioria das vezes a gente ficava em casa com 8 pessoas, porque tinham minha mãe, minha avó. E meu pai, ele quase sempre não estava em casa, porque ele só ficava em casa no final de semana. A gente, sendo pequeno, ele saía muito cedo, a gente mais cedo do que ele, porque saía para a escola, então vai mais rápido. Às vezes, quando a gente era bem pequeno, a gente conseguia ir com ele, só que ele andava super rápido, e criança anda rápido. Então ele desbandava lá para frente e a gente ficava aqui atrás com a mamãe. A nossa vida era bastante sofrida por causa das situações do meu pai, muito bêbado e tal, dessas coisas. Então a mãe tinha um nível de estresse muito grande na sua vida. E 6 crianças, irmão. E aí, Shirley, 6 crianças? Os 3 primeiros é a escadinha. Eu pulei 1 ano só da minha irmã. É 71, 72, 73. Eu fui 75. Meu outro irmão, 77. Ou seja, de 7, a mais velha tinha 6 anos, quando estava no 5º filho. 6 anos, todos já estão um pouquinho mais grandes. No caso, 6, 5, 4 e eu, 2 anos. Nesse nível, a mamãe não deixava sair ninguém para canto nenhum. Ninguém. Podia tocar o terror em casa, mas era em casa. Tanto é que a gente tudo se quebrou dentro de casa. Meu irmão quebrou a clavícula dentro de casa, eu quebrei o supercílio, eu rompi o supercílio em casa, minha irmã quebrou a cabeça em casa, tudo é em casa. Por quê? Porque ela não dava conta de cuidar de ninguém fora de casa, então é melhor ficar aqui em casa. Só que isso gerava um estresse muito grande com a mamãe. E pense, ela não é cristã, não era cristã. Tinha uma força muito grande da minha avó, sendo cristã, sendo evangélica, mas minha mãe não era. Então, quando a gente entra num estresse muito grande, a gente tem 2 posições para a gente enfrentar esses estresses. O que é? Se a gente é crente, a gente busca em Deus. Para que em Deus guarde nosso coração, alivie, dê paciência. Certo? Mas se a gente não tem, pensa você que é crente. Quanta coisa passou na tua cabeça para fazer com a criança? É ou não é? Passa, irmão, não tem jeito não, passa. Mas a gente não faz, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, por causa do temor de Deus que a gente tem. Porque senão,
a gente jogava o menino para longe. E joga mesmo. O meu ponto aqui é o seguinte: quando minha mãe, como não tinha esse conhecimento, ela disciplinava os pequenos de maneira muito agressiva. E meu irmão ficou meio revoltado. Meio não, está revoltado assim, mas ele vai de boa agora. Mas ele está revoltado. Só conversar com ele que tu percebe as palavras dele. Hoje ele é mais crente. Bem crente. Agora, ele está bem mais crente. Mas ainda assim ele sente uma dificuldade. Mas já está mais ameno. Meu irmão tem mais de 50 anos, irmão. Certo dia, minha mãe, ele fez uma estripulia tão grande que minha mãe pegou a mão dele, sabe o que colocou? Na chama do fogo. Tu acha que ela queria matar meu irmão? Me digam. Não queria. Queria penar, tornar muito. Não queria. Mas o estresse é tão grande, irmãos. E ela não tem um temor de Deus. Largou a mãozinha do menino. Puf! Criança, irmão. Queimadura no fogo direto. Pá! Popocou bola. Pergunta. Ele esquece? Minha mãe esquece? Não esquece. Mas ela não repente, irmão. É não repente. Você tem... É certo? Não. Se fosse nos dias de hoje, ela era presa. Se contasse, né? O que eu estou querendo, eu não estou falando mal da minha mãe, embora isso seja um mal, né? Mas é que a gente entenda que determinados tipos de comportamento que a gente tem não é para ser, que a gente pode dizer, levar para a prisão, porque isso é um estresse tão grande na nossa vida que a gente não consegue compreender. Mas isso não deveria ser, não deveria, irmão. Não é. Mas a gente tem que levar em consideração que, como a gente é família, a gente tem que entender que nem todo mundo tem um temor de Deus na vida para tomar decisões corretas e certas. E quando não toma essas decisões diante de Deus, a gente começa a acontecer abusos. Graças a Deus. Mas isso trouxe uma marca para o meu irmão. E não só essas, aí teve outras situações difíceis. Porque quando a mamãe se estressava, o que ela via na frente, irmão, ela lançava na gente. Não corre para te ver, não te esquiva. Mas era isso. Quando ela se converteu, ela entendeu isso, que a vida dela era um grande estresse, e por isso que a mãe fumava mais de uma carteira de cigarro por dia. Porque era muito difícil para ela, irmãos. Eu entendo isso, eu entendi desde que eu me converti, que a mamãe estava bem difícil, a mamãe foi inundada, o coração dela teve que ser trabalhado muito grande, para que o amor de Deus comece a aliviar e tirar todas essas tensões, todas essas mágoas, todos esses dramas que ela viveu no passado, sem conhecer a Cristo, com uma vida muito desordenada. Quando a gente entra, aliás, não é uma prova disso, porque a assistência social, ela entra em casas que a gente nunca vai entrar, conhece situações que a gente nunca vai ver. Quando a gente vem ver, digo, que tipo de pessoa é essa? Por quê? Porque ela está sem Cristo, essa pessoa, e tudo que ela vê é o quê? É o repente dela, é a raiva dela, é o jeito que ela tem, e vai embora. Aí o governo olha para isso, vamos tirar tirar esse filho dessa mãe. O governo está zelando pela criança, sim, mas se a gente olhar de fato, o processo é muito mais profundo. Muito mais profundo. E a gente tem que tratar muito sério isso. Quando a gente olha para Deus, quando nossa disciplina, como Deus tratando a igreja disciplinarmente, é para exatamente a igreja ser tratada em todos os seus pontos, para que então a igreja seja solidificada, ela entenda que no amor de Deus a gente constrói um novo tipo de comportamento, um comportamento mais calmo, mais justo, mais piedoso, mais compassivo. Porque a gente não joga fora os nossos. A gente não joga fora os nossos. A gente ora, a gente busca, a gente clama, até que essa pessoa volte e caminhe junto conosco. Esse é o processo. Nenhum processo da igreja é feito dessa forma, como se uma pessoa fosse um réu, irmão. Não é um réu. Ainda que a pessoa que está sendo trazida à questão, ela se entenda como um réu, você pode ter certeza que esse não é o papel. A gente não está tratando com um criminoso diante de nós. A gente está tratando com uma pessoa que faltou apenas.
que está tentando se desligar do corpo, sem perceber que o corpo está apodrecendo essa parte. Se a gente não corta, o corpo todo vai apodrecer e vai morrer. Então é necessário que a gente faça uma intervenção, e às vezes é bem brusca, mas não é com a intenção de, você é inferior, você não presta, saia do nosso meio. Não é, irmão. Nunca foi e nunca será. Verdade é que, como a gente está dentro de uma igreja visível, e que a igreja é formada por pecadores, de pastores a membros, pode ser que a gente tenha intenções malignas e erradas, preconceituosas. Isso é um fato, mas dentro das Escrituras isso não é o proceder. Nunca será esse proceder. Por isso a gente busca exatamente o papel de Cristo para olhar e determinar como devemos fazer. Você já olhou a 10h04, porque o relógio ali não dá, está errado, então não dá para saber, eu queria saber o horário. Você conhece a história do jovem rico, correto? Conhece ou não? Jovem rico. Conhece, Alana? Me conta essa história. Por alto só. Ficou pensando nisso, né? Ele ficou prazeroso porque ele tinha muitas riquezas, muitas posses. O que Cristo lhe falou? Disse: se tu quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e vem e me segue. Só isso. Pergunta: você já analisou isso como disciplina? Pensa nisso como uma disciplina. Uma censura eclesiástica sobre a vida desse homem. Pensa nisso exatamente, disse: olha, tu queres consertar a tua vida, porque ele queria a vida eterna, e para ter vida eterna a gente não pode andar cheio de falhas, é ou não é? A gente tem que consertar nossas falhas. Lógico que a gente não vai ser 100%, mas toda falha que a gente consegue detectar, a gente tem o quê? Continuar nela? Não, a gente... liberar, isso aqui está errado, então não faço mais isso. Aí eu estou fazendo outras coisas erradas, mas não sei que estou fazendo coisa errada. Aí chega uma pessoa e diz: isso está errado, faz isso. Não sabia que era pecado, não. Agora tu já está sabendo, já sei. Vou consertar. Aí tem certas dificuldades para a gente acertar certas coisas, correto ou não? Vai levar um tempo, com caminhar com Deus, com uma graça de Deus, a gente vai se desvencilhando dos erros, das falhas. E cada vez as falhas não serão mais grosseiras, mas serão cada vez mais sensíveis, que muitas pessoas não vão entender, muitas pessoas não vão nem perceber. Mas Deus está falando no teu coração a respeito de determinadas coisas. Então, você vai começando a se esforçar com cada vez mais coisas que as pessoas não veem, mas que você e Deus está mostrando. Aí você vai melhorando e você vai se sentindo, puxa, quando você olha uma outra pessoa caindo em pecado e falando alguma coisa errada, caminhando de um jeito errado, e você se vê e diz: poxa, um dia eu já fui assim. Imagine se ele enfrentasse os meus pecados agora, que ninguém consegue perceber. Machucou? Não? Mas é coisa da sonda aí. Tá tudo certo aí? Então, até perdi. O que eu estava falando, né? Pois é, se ela soubesse, ela perceberia e disse: poxa, cara, isso daí está mais simples do que você pensa. Porque existem pecados dentro do nosso coração que ninguém vê, que é só Deus, e é você e Deus que tem que tratar, literalmente. E isso faz parte lá dentro da tua natureza, tão difícil, que você vai ter que lidar isso com todos os dias. Todo dia você vai ter que matar. Pensa numa pessoa irada todos os dias. Como vai lidar com isso?
Tem gente que acorda de mau humor, mesmo sendo crente, acorda de mau humor. E aí? Eu sei que tu acorda, né? Sei não, porque eu acho que eu já conversei contigo sobre isso. Acorda de mau humor. Pensa numa pessoa chegando perto dela de manhã. Ela vai ter que lidar com isso pro resto da vida. Deus não tirou isso dela, irmão. Eu acordo com mau humor e eu vou ter que soltar os cachorros em todo mundo? É isso que a gente começa a tratar e a gente começa a perceber que o pecado é muito maior do que a gente pensa só o exterior. Aí a gente começa a ver que Deus tem que tratar muito seriamente, tem que estar muito pertinho da gente para a gente conseguir sobreviver a um dia sem pecar. Sem pecar entre aspas, sem pecar aquele pecado que a gente sabe que peca. Não é de passar o dia todo sem pecar. É sobre aquele pecado. Já pensou tu acordar sabendo que tu tem toda tendência de pecar naquele dia por um determinado pecado, aquilo pontual que você sabe. Você termina o dia e diz, cara, eu não pequei. Caralho. Vitória no paraíso. Não é não? Mas aí você vai dormir e você vai saber, diz, amanhã é de novo. E vai, irmão. Nem todo dia tu vai vencer. Mas todo dia você vai ter Cristo com a tua ajuda. Lutando, irmão. Lutando. Porque você não é mais sem família de Deus. Que vive a vida como louca e não quer saber de nada. Só deve a ti mesmo. Não, você tem um temor de Deus e você não quer agradar a si mesmo. Você quer agradar a Deus e servir teus irmãos. Seja a família ou seja um estranho. É por isso que você desespera quando você está na luta. Quando você não consegue, quando você peca, quando você falha, e você se alegra quando você consegue um dia. Eu consegui hoje. Se a gente pode fazer um negócio, fazer uma comparação, é como se fosse alguém que é viciado em álcool, droga, e conseguiu um dia, irmão, que vitória. Eu não passei por lá, não fui ali, não tomei, não fiz nada. Consegui um dia, 10 dias, 20 dias, 100 dias, 6 meses. Mas ele sabe que se ele vacilar um dia, ele desce. Um dia só. E é por isso que eu digo, não é doença isso. É um caminhar com Deus. Porque doença a gente não freia ela. Não freia. Não tem como frear uma doença, irmão. Me diz, um câncer pode ser freado? Ou elimina ele ou não elimina. Pronto. Não tem onde você passar ou de não passar. Você está com ele, ou você tira ele ou ele não. Ou acabou. Não tem. A luta está aí. A luta está exatamente nesse ponto. Não posso fazer nada contra o câncer, a não ser ir para o médico, tomar medicamento ou fazer uma cirurgia, radioterapia, seja o que for. Se eu não me livrar disso, não tem como. Não é meditação, não é oração, não é nada. Se Deus não curar, acabou. É isso que vai. Esse é o ponto. Para a bebida, você tem que beber para entrar na desgraça de descer a lama. Mas se você não beber, acabou. Agora existe uma luta, como qualquer luta de qualquer pecado e tentação que nós temos no nosso coração. Pensa que é fácil levantar com um sorriso? Ela vai olhar para a mãe dela, porque ela está lá com a mãe. Já sofreu com isso, irmão? Mas a senhora já parou para pensar? Ela quer fazer isso? Ela quer ser grosseira? Ela se detesta, irmão, por ser assim. Se detesta. Esse é o ponto, o meu ponto é esse, irmãos. A disciplina eclesiástica não é para a gente tratar uma pessoa como réu, como um criminoso. É para trazer essa pessoa à restauração da igreja, à vida, à conciliação, à vida com Deus, ao caminhar junto, porque estamos caminhando junto. Temos tempos de estresse, temos tempos de erro, temos tempos de queda, mas cada um ajudando. Se um cair, o outro levanta. Mas se ele andar sozinho, se cair no buraco, quem vai levantá-lo? Pode, porventura, 2 cegos caminharem diretamente? Ambos não cairão numa cova, num buraco?
Esse é o ponto quando ele trata das cinturas eclesiásticas. A primeira é que nós não somos um Estado para sancionar penas. O segundo ponto é que nós somos família. E o terceiro ponto é que Deus determinou que a igreja agora, por meio dela e dos seus oficiais, no caso o Colégio Apostólico e o Colégio Apostólico, que são os 12, que deram a doutrina dos apóstolos, que nos passaram, que nos foram legados e que chega até os dias de hoje, por meio desses oficiais, a igreja ela é organizada e governada, tendo Cristo como cabeça de todos. Por isso, quando você se submete a fazer a sua profissão de fé, você declara que eu obedecerei às autoridades constituídas, presbíteros e diáconos, enquanto eles forem o quê? Fiéis à palavra. Porque é pela palavra que a igreja é governada, e a palavra é de Cristo. Então, Cristo governa a igreja por meio da sua palavra, através do seu Santo Espírito, visivelmente por meio dos seus oficiais. Mas esses oficiais, eles estão sujeitos a essa palavra. Se eles estiverem fora dessa palavra, a gente não tem direito algum de permanecer obedecendo eles. Obedecendo no sentido que não seja a palavra. Está dando para entender? Ou seja, dá ordens que não tem nada a ver com a palavra. Diz, não. Você está dando ordem que não tem nada a ver com a palavra. Então, mas se a ordem for dentro da palavra, mesmo que eles não sejam obedientes a essa palavra, a gente obedece por causa da palavra. Como é que eu sei disso? Porque Cristo ele falou isso. Na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles dizem para vocês fazerem. Mas não façam de conformidade com as suas obras. Porque eles falam uma coisa e fazem outra. O ponto que Cristo ele disse, olha, o ensino deles é verdadeiro. Está sob a palavra. Tudo é correto, mas o comportamento deles é totalmente diferente da palavra. Mas vocês obedeçam eles, porque eles estão falando a verdade. Então, a gente não tem justificativa de não obedecer uma autoridade, mesmo que ela esteja na pior dos pecados. Enquanto ela falar a verdade das Escrituras, a gente obedece às Escrituras, não o homem, porque não é palavra do homem. Por isso, naquele dia, eu serei salvo, Bruno será salvo, qualquer um de nós seremos salvos, porque demos ouvidos à verdade. E quem nos pregou, pode ser que nós estejamos julgando eles e lançando no inferno, porque nunca obedeceram a palavra, apenas pregaram a palavra. Isso aconteceu no tempo de Cristo, isso aconteceu no tempo de Noé, e isso acontece nos dias de hoje. Muitos pregam a palavra sem crer na palavra. Os que creem na palavra são salvos. E mesmo aqueles que não creem, são da mesma forma lançados no inferno como aqueles que pregaram, porque da mesma forma são incrédulos em relação à palavra. No parágrafo 2, ele diz assim: as chaves do reino dos céus. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou remitir os pecados, ou seja, poder de segurar os pecados e poder de perdoar pecados. Fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras. Abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, no caso, perdão, quando as circunstâncias o exigirem. O que Cristo está dizendo? Ou o que a confissão está dizendo a respeito do que Cristo falou? A igreja ou os oficiais, elas abrem, têm as chaves do reino de Deus. O que seriam as chaves do reino de Deus? É o Evangelho que está sendo pregado. Quando o Evangelho é pregado, toda pessoa que não crê no Evangelho e ouve pela primeira vez, ou ouve várias vezes, ela está sendo dada a oportunidade de ela entrar e acreditar no Evangelho. Então, ela entra no reino.
Uma vez que essa pessoa entra no reino e faz parte da igreja visível, ou seja, se batizando, presta atenção, não é porque a pessoa tomou a decisão nem se batizou que ela entrou no reino. Ela entrou na igreja visível. Para que ela entre no reino é uma decisão única e exclusivamente de Cristo. Porque é somente Cristo e seu Santo Espírito que mostra se uma pessoa nasceu de novo ou não. Eu não posso. Ou como igreja eu só posso requerer algumas coisas exteriores, tipo o quê? Tu acredita em Jesus? Tu acredita que a palavra de Deus é verdadeira? Tudo isso é exterior. Porque ela pode estar dizendo sim e não acreditando. Mas se ela for verdadeira, como aconteceu um caso aqui, eu perguntei, tu acredita em toda a Bíblia? Não, acredito. Tu acredita em toda... Eu acredito, assim, no Novo Testamento. Não, tu acredita em Gênesis? No Adão? Aí essa pessoa... Rapaz, não acredita dessa forma, não. Disse, cancela aqui o batismo. Já foi. Porque se tu não acredita que Adão é real, é mitológico, Cristo não veio dele. Acabou. Não tem chance. Então, tu não pode separar uma parte da palavra. O Novo Testamento é de Deus. O outro foi os homens que... Que tipo de critério foi esse para tu analisar? Porque Cristo não escreveu. Me dá um escrito de Cristo. Que eu saiba, ele escreveu uma única vez, foi na terra. Foi a única vez que eu vi Cristo escrever. Nas Escrituras Sagradas foi na terra. Já separou, já passou há muito tempo. Então, tudo que tem de Cristo foi o homem que escreveu. Acabou. Como a gente considera que todos os homens foram inspirados por Deus para escrever a Escritura, a gente considera ela como palavra de Deus, do início ao seu final. Cada evento que ele colocou como um histórico, real, um fato. Adão e Eva existiram, serpente falou, Satanás usou aquela serpente, aquele animal, para falar e tentar. Eva comeu, o fruto era real. Ele comeu daquela árvore, daquele fruto, foram expulsos. Tudo isso aconteceu da forma como Deus falou. Se eu não acredito em um desses eventos, Cristo não veio, porque Cristo vem por causa desse pecado. Porque Eva existiu, vai ser o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Se ela não existiu, Cristo é qualquer outra coisa. Ainda que se prove que ele é um homem histórico, que ele nasceu nessa terra, ele nunca veio da descendência de Eva, ele nunca é o Filho de Deus. E Deus nunca prometeu um Redentor para nós. Quando eu descobri isso, o que é que eu falei? Cancela o batismo, tu não vai ser batizado. Segue o jogo. O dia que tu mudar teu pensamento em relação a isso, eu volto novamente, tu pode conversar comigo que eu te batizo onde tu fores. Eu disse, tá bom. Não, eu já mudei muito, isso já faz mais de um ano já. Isso eu já mudei muito. Já resolveu essa situação? Rapaz, está quase. Então deixa lá, um dia vai. O meu ponto é o que eu, como o líder da igreja, como um dos oficiais, eu faço perguntas simples com respostas simples. Essas respostas me dão o exterior do teu coração, revelando o que deveria estar no teu coração. Mas podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Se fossem falsas, ainda assim eu te batizo, porque eu não sou no teu coração. Assim como tem muito crente que é falso, nunca nasceu de novo, mas gostou da igreja, gostou dos irmãos, gostou de tudo. Tem cara de crente, tem coisa de crente, mas nunca nasceu de novo. Mas faz parte da igreja. E agora, mas não significa dizer que ele é da igreja verdadeira. E aí, só Deus que pode, que sonda mente, corações, sabe se uma pessoa realmente nasceu de novo ou se não nasceu. Mas todos estão aqui. Mas ninguém que nasceu de novo está fora da igreja. Sempre ele está na igreja visível. E dito essas coisas, quando a gente caminha com Deus e com essas situações, a gente percebe o quê? Que o evangelho é a porta de entrada, mas também, uma vez que a pessoa entre, agora eles estão debaixo de uma lei, da lei de Cristo. E dessa lei de Cristo, os oficiais, eles têm que resguardar a postura dos nossos irmãos, como família, para serem disciplinados segundo cada critério de situações que vão sendo acometidas. No próximo domingo, volto a falar de novo sobre censuras e como lidar com essas censuras. Por hoje, fique com isso. Fique certamente com isso.
quando qualquer pessoa lhe chama a atenção, seja um irmão, seja um oficial, é porque ele te quer bem, como um pai quer bem o seu filho, como uma mãe quer bem os seus filhos. Precioso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por tua palavra, te agradecemos pelo teu cuidado, porque o bom pastor diz a tua palavra, Senhor, no Salmo 23. Ele nos guia às águas tranquilas, a pastos verdejantes, ele refrigera nossa alma. Mas também esse bom pastor, ele nos